Olá, sejam muito bem-vindos ao Vai Cair na OAB. No programa desta semana, vamos abordar algumas orientações sobre mais um assunto fundamental no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos acompanhar. Olá, alunos ligados no Vai Cair na OAB. Sou a professora Daniele Burichel e vou falar com vocês um pouquinho sobre dosimetria da pena. Qual o caminho o juiz percorre para chegar à pena do condenado? É importante que os advogados saibam direitinho esse assunto, até porque pode ele elaborar um recurso de apelação e necessariamente ele deve saber as 3 fases que o juiz percorre para aplicar a pena. Então, vimos que o sistema de aplicação da pena é o trifásico, previsto no artigo 68 do Código Penal. A aplicação da pena passa por 3 fases. Primeira fase, análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, em que o juiz, analisando todas aqueles 8 vetores, vai fixar uma pena base. Depois vai passar a analisar as circunstâncias legais, ou seja, ocorreu alguma circunstância agravante ou atenuante a influir na pena, ocasião em que fixará a pena intermediária. E no final, vai analisar o juiz se ocorreu, no caso, uma causa de aumento ou de diminuição de pena, que são frações previstas ou na parte geral ou na parte especial. Vamos lá. O que seriam as circunstâncias judiciais? Como eu já disse, as circunstâncias judiciais estão previstas no artigo 59 do Código Penal, que são a culpabilidade, que é o juízo de censurabilidade que recai na conduta do agente, os antecedentes, será que aquele acusado, ele praticou outro crime com trânsito em julgado? A personalidade do agente, será que aquele acusado apresenta traços de afeição a praticar outros crimes? A sua conduta social no meio social e no seio familiar? Os motivos que levaram a pessoa a delinquir? As circunstâncias do crime, como é que elas se deram? Foi na casa da vítima, não foi? Foi na rua? Enfim, as consequências foram mais gravosas do que o comum? O comportamento da vítima também é levado em consideração no artigo 59. O juiz, analisando cada uma dessas circunstâncias judiciais, vai chegar a um denominador que seria a fixação da pena base. E essa fixação da pena base é fixada entre os mínimos, os marcos legais, certo? Entre a pena mínima e a pena máxima. Por exemplo, o crime de roubo combina a pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Então, o juiz, na primeira fase, poderá fixar uma pena base entre 4 a 10 anos de reclusão. Se o conjunto das circunstâncias judiciais analisadas for desfavorável ao réu, obviamente, a pena base se aproximará do máximo legal, ou seja, de 10 anos no crime de roubo. Ao passo que, se as circunstâncias judiciais não forem, no seu conjunto, desfavoráveis ao réu, obviamente a pena se aproximará do mínimo legal de 4 anos, ok? Então o juiz fixa essa pena base e a partir dessa pena base inicia-se a outra operação que ele vai se dar na segunda fase da aplicação da pena. O juiz vai observar se incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes. Elas estão previstas no artigo 61 ao artigo 66 do Código Penal. Então, existe um rol de circunstâncias atenuantes e outro rol de circunstâncias agravantes. Além disso, o artigo 66 prevê a hipótese de o juiz reconhecer uma circunstância atenuante que nem esteja prevista no rol, desde que seja algo relevante, ok? Mas nessa segunda fase da dosimetria da pena, partindo da pena base, ou seja, digamos que no crime de roubo fixou-se uma pena base de 6 anos de reclusão. Ocorreu uma circunstância atenuante, por exemplo, o acusado confessou o crime espontaneamente. Ele faz jus ao reconhecimento de uma circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Então, a pena vai ser reduzida de alguma fração, né? Então, digamos que o juiz reduziu a pena para o mínimo legal de 4 anos. Se incidir outra circunstância atenuante, o juiz pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal. A jurisprudência diz que não, e o assunto já é sumulado. A súmula 231 do STJ diz que o juiz não pode fixar uma pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Então, incidindo uma circunstância atenuante, o juiz não pode reduzir a pena para aquém do mínimo legal. Da mesma forma, o mesmo raciocínio, se incidirem diversas agravantes, por exemplo, reincidência, o crime praticado por motivo fútil, torpe, enfim,
O juiz não pode fixar a pena intermediária nessa segunda fase da dosimetria para além do máximo legal. Digamos, um crime de roubo, o juiz não pode fixar uma pena intermediária além de 10 anos, ok? Então, se ligue nessa limitação. Saibam, alunos, que existe doutrina que é refratária, que é contrária a esta súmula do STJ. Porém, o que predomina na jurisprudência para o exame da ordem é o entendimento jurisprudencial sumulado, ou seja, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz está atrelado ao mínimo e ao máximo legal. Voltamos ao exemplo do crime de roubo, ele não pode fixar a pena para abaixo de 4 anos ou para além de 10 anos, ok? Muito bem. O juiz, observando que incidem agravantes e atenuantes no mesmo caso concreto, como é que ele vai resolver essa situação? Né? Porque pode acontecer que o sujeito seja menor de 21 anos na época do fato. Incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Porém, pode acontecer que esse mesmo sujeito seja reincidente penal, embora menor de 21 anos, ele seja reincidente penal. Como é que vai dirimir-se essa situação? O artigo 67 do Código Penal traz os critérios preponderantes para o juiz na hora da dosimetria da pena e estabelece como critérios preponderantes os motivos do crime, a personalidade do agente e a reincidência penal. Então, se ligue nessas disposições previstas no artigo 67, ok? O juiz pode aumentar ou diminuir a pena nessa segunda fase. Agora, enfim, né, chegamos ao patamar final da dosimetria da pena, que é a possibilidade de aplicação de uma causa de aumento ou de diminuição de pena. Pode acontecer. Quando, professora? Por exemplo, na parte geral do Código Penal existe uma causa de diminuição de pena do crime tentado, artigo 14, inciso 2. Então, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 a 2/3. O cara tentou matar e não conseguiu, por circunstâncias alheias à vontade dele. Então, embora ele tenha o dolo de matar, o resultado, o desvalor do resultado foi menor. Então, o sujeito faz jus a uma diminuição de pena, prevista na terceira fase da dosimetria da pena, em ocasião em que o juiz pode diminuir de 1/3 a 2/3. Ah, professora, o juiz na terceira fase da dosimetria da pena está atrelado ao mínimo e ao máximo legal? Nananina não, cuidado aí. Na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz não está atrelado nem ao mínimo nem ao máximo. Por quê? Porque as frações são pré-determinadas na lei. Por exemplo, como eu já disse, crime tentado, diminuição de 1/3 até 2/3. Se a pena já estava no mínimo legal, por exemplo, um homicídio simples de 6 a 20 anos, ele vai reduzir 1/3 em cima da pena mínima. Então, obviamente que a pena vai ficar abaixo do mínimo legal. Nós voltamos ao crime de roubo. Se incidir uma causa de diminuição de pena no crime de roubo, a pena pode ficar abaixo de 4 anos? Pode, sim e deve, né? Porque essa causa de diminuição de pena é cogente, o juiz deve sim reconhecer. E causa de aumento de pena? Pode acontecer? Pode acontecer também. Pode acontecer um concurso de crimes, um reconhecimento de crime continuado, um concurso formal e também uma previsão na parte especial. Por exemplo, o crime de roubo à mão armada, tão conhecido, artigo 157, parágrafo 2º, agora que foi modificado recentemente em 2018, que atribuiu o acréscimo de 2/3 quando o roubo é praticado mediante o emprego de arma de fogo, vai elevar a pena e poderá ultrapassar, inclusive, os 10 anos de reclusão, podendo chegar até uma pena de 15 anos, por exemplo, certo? Então, na terceira fase da dosimetria da pena, a pena pode passar do máximo legal e pode reduzir do mínimo legal. Lembrando que todas essas fases, ou seja, a primeira, a segunda e a terceira, demanda fundamentação do juiz. Não pode apenas sair da cabeça do juiz sem nenhuma fundamentação. Nós estamos sujeitos ao princípio da fundamentação. Por isso, numa peça de OAB, o advogado, caso caia uma apelação, pode ser necessário que o aluno tenha conhecimento sobre a impugnação dessas 3 fases aqui. E lembrando que o juiz deve fundamentar sob pena de nulidade daquela aplicação da pena, ok? São essas dicas, espero que gostem e qualquer coisa acessem o meu perfil no Instagram e também meu canal no YouTube, além do Vai Cair no OAB. Beijão! Lembrando que estas e outras orientações sobre os assuntos abordados no exame de ordem, você também pode encontrar no nosso Instagram, @VaiCairNaOAB. A todos, bons estudos e até o nosso próximo programa!